Olá, olá a todos. Olá. Obrigado por estarem aqui conosco, vocês que estão nos vendo e vocês que estão aqui na mesa. Eu agradeço o convite. Essa mesa foi proposta por mim e eu tenho aqui convidados ilustres, o professor Ivan Maia, do BI, do Instituto IAC, também do doutorado, doutorado da FACED, ele vai se apresentar devidamente. O Regivaldo Gomes, Tuto Gomes, bailarino e mestrando no nosso mestrado profissional em dança, e Larissa Bueno, que é graduanda da licenciatura e está também fazendo iniciação científica sob a minha orientação. Tuto também é meu orientador, e Ivan, parceiro já de muito tempo, que eu gostaria de ter sido já de mais tempo, mas, enfim, está aqui conosco hoje. Eu estou muito grata, porque ele já vem trabalhando com antropofagia há muito mais tempo do que eu até. Então, essa mesa intitula-se Poéticas Antropofágicas e vai tratar dos processos criativos na dança e na performance, nesse processo de pesquisa, nos processos de pesquisa de cada um de nós. Então, eu saúdo a mesa e saúdo também o reitor, que fez essa grande iniciativa de aglutinar nesse momento de isolamento social, nesse momento sombrio que a gente vive hoje, de aglutinar a comunidade acadêmica, a UFBA, num congresso que vai, com certeza, ser um marco para a nossa história, assim como essa grande crise que vivemos, e com certeza vamos superá-la com dignidade. Então, meu nome é Isabelle Cordeiro, sou professora da Escola de Dança da UFBA, sou baiana daqui e venho trabalhando no mestrado profissional e na graduação e venho também desenvolvendo pesquisas e processos criativos. Mas eu não vou falar primeiro, eu sou anfitriã, vou passar a palavra ao professor Ivan Maia, que vai falar um pouquinho com todos vocês e vai dialogar conosco. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o projeto dele, uma poética, poética antropofágica. Obrigada, Ivan. Olá, gente. Mando um abraço corpoético daqui de Montevidéu, onde eu estou fazendo o pós-doutorado, para vocês aí na Bahia. E quero começar também agradecendo o convite de Isabelle para a gente formar essa mesa e pensarmos juntos as possibilidades antropofágicas na criação. E eu, como professor do IAC, nos bacharelados interdisciplinares da UFBA, eu venho trabalhando, sobretudo, numa componente que é obrigatória para o bacharelado interdisciplinar em artes, a componente de ação artística, e venho desenvolvendo essa abordagem corpoética, antropofágica, desde 2010 na UFBA. Antes disso, em outras circunstâncias, no Rio de Janeiro, na UERJ, na UFRJ, teve um período também na Unilab, no Ceará, e também desenvolvo o trabalho como uma investigação no nível do doutorado, que é o doutorado em difusão do conhecimento da UFBA, junto com outras instituições, onde a gente trabalha as perspectivas decoloniais, epistemológicas, a relação entre conhecimento e cultura, sobretudo, né, a linha de pesquisa que eu participo. Então, estou aqui para a gente dialogar e saúdo também Tuto e Larissa para a gente iniciar esse diálogo. Desculpa, o microfone estava desligado, porque a gente tem esse protocolo agora, né? A gente liga o telefone, liga o fone só na hora de estar falando, o microfone. Então, Tuto, fala um pouquinho para a gente de você. Bom, eu me chamo Regivaldo Gomes, né? Eu tenho o nome artístico Tuto Gomes. Eu sou nascido numa cidade chamada Vicência, da Zona da Mata de Pernambuco, mas vivi até os meus 17 anos em Recife, né? Hoje eu tenho 43 anos, sou artista, bailarino, ator, coreógrafo, professor e também pesquisador, né? Tenho 27 anos de carreira na dança
eu me profissionalizei no Balé de Londrina, ainda aos 17 anos, e em seguida dancei no Balé do Teatro Castro Alves por 2 anos e depois por 13 anos no Balé da cidade de São Paulo. E aí, na reta final, eu cumpri um contrato REDA de mais 4 anos aqui no Balé do TCA, né? Nessas andanças aí, eu acho que eu dancei nos palcos de mais de 20 países, né? E na academia, eu sou bacharel em teatro pela Escola Superior de Arte Célia Helena, em São Paulo, e licenciando na Escola de Teatro da UFBA e mestrando profissional no Prodan, na Escola de Dança da UFBA, né? É isso. Obrigada, Tuto. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. E aí, Larissa, fala um pouquinho de você, por favor. Eu sou Larissa Bueno, tenho 23 anos, sou de São Paulo. Lá em São Paulo eu tive a oportunidade de fazer 2 anos do curso de graduação Comunicação das Artes do Corpo, na PUC São Paulo. Acabei trancando e vim para cá já faz 1 ano, vim para Salvador. Já estou no meu 2º ano de graduação em licenciatura em dança na Universidade Federal da Bahia. E fazendo minha primeira pesquisa acadêmica aí com o projeto de iniciação científica sob a orientação de Isabelle Cordeiro. E é isso, eu estou trabalhando agora com dança para crianças e adultos, mais focado na educação somática e na improvisação. Sou dançarina e estou me profissionalizando aí cada vez mais também nessa área artística. Desculpa, gente. A ideia agora é a gente falar um pouquinho mais profundamente sobre o projeto de cada um, né? Nós, como professores, doutores, pesquisadores, sempre temos um projeto que dura geralmente de 1 a 2 anos, e que vamos caminhando com esses projetos, com orientandos, com grupos de pesquisa, enfim. E eu venho acompanhando o projeto, algumas ações do professor Ivan, que criou essa ideia de corpoética, não é, Ivan? Eu queria que você fizesse a sua parte e contasse para a gente um pouquinho o que seria esse corpo e essa performance nessa poética que você está inaugurando e está já há algum tempo, né? E trabalhando com os BIs de artes. Joia, ok. É muito bom essa oportunidade de poder falar desse trabalho, porque é um trabalho, como eu disse, que já tem uma história, assim, eu já pude publicar a respeito desse trabalho e, ao mesmo tempo, estou agora no pós-doutorado, pude dar essa semana passada uma aula para o mestrado aqui na Universidade de La República sobre essa proposta. Então, é um momento que, após pelo menos 10 anos trabalhando com essa proposta na forma atual e outros 10 anos, mais ou menos, trabalhando na forma de oficinas, né? Então, essa proposta agora eu pude, depois de elaborar como tese de doutorado, estar praticando e de certo modo, continuar a elaboração, né? Como uma proposta que é uma proposta de educação, num sentido mais amplo, e por isso ela se propõe como uma educação que se apresenta como uma estética da existência, e eu chamei corpoética, justamente no sentido de uma estética da existência que busca elaborar, antes de tudo, a sua própria forma de existência como um processo autoeducativo e nesse sentido, tem um significado, uma abrangência mais ampla, né, filosófica, e, ao mesmo tempo, como uma prática artística.
e uma prática artística ligada à performance, e nesse sentido é a prática que eu tenho desenvolvido aí na componente de ação artística do IAC, e que tem resultado em performances que as turmas vêm apresentando ao final do semestre e que se compõe basicamente do seguinte: é uma proposta que busca realizar o sentido ritualístico da performance, né? De criação, de espaço-tempo. Então, alguns dos aspectos, digamos assim, das propostas de performances, que são o aspecto ritualístico proposto por Antonin Artaud, né? O aspecto da improvisação presente, inclusive no trabalho com contato improvisação, na preparação da performance, que a gente trabalha na sala de corpo, no espaço do IAC, e a body art como uma forma de trabalhar o corpo como suporte artístico, inclusive através de pinturas corporais, o trabalho com instalação, que é um trabalho vinculado à performance, porque a performance se desenvolve em torno de uma instalação que é a instalação totêmica, no sentido antropofágico da transformação do tabu em totem. Então, aquilo que Oswald propôs, a gente trabalha, cada turma escolhendo o tabu que deseja transformar em totem. Quer dizer, que aspecto que a sociedade trata como tabu e de alguma forma desvaloriza, né? E que a turma quer valorizar, né? E justamente realizar essa transformação do tabu em totem. Então, totemizar o tabu significa, inclusive, criar essa instalação performática, que é um totem que é instalado no local de realização da performance, como um terreiro, né? Inclusive no sentido da própria proposta antropofágica de basear todo o processo de apropriação e incorporação num enraizamento que é o enraizamento nas nossas matrizes culturais primitivas, afro-indígenas, sobretudo. Então, a partir disso, a performance vai se realizando com um certo sentido de hibridismo, que é de fusões de linguagens, né, de colagens através colagens de poemas, como fragmentos de textos que vão sendo que vão criando um ritual, o ritual dos corpoemas, né? E numa perspectiva interdisciplinar, porque a gente trabalha com arte, com filosofia, ao mesmo tempo numa perspectiva que é de educação, né? Então tem um caráter pedagógico envolvido também, né? De autoeducação, porque é um trabalho de transformação pessoal. E aí, a partir disso aí, a gente vive uma espécie de abertura e de quebra do espaço cênico, dessa relação de espetáculo que vai buscar, através da performance, incorporar uma aproximação com o público e buscar, digamos assim, essa interação como uma possibilidade para que as pessoas, de alguma forma, se sintam implicadas, né, e tudo se conduza à construção de um sentido maior de carnavalização da vida, também proposto ali por Oswald, né? Então, a corpoética vai trabalhar a incorporação da poesia e a poetização do corpo. Então, nesse sentido é que a prática vai se desenvolvendo através de uma experimentação criativa, em diferentes campos de experimentação, né? Basicamente, um campo de relação com o meio ambiente, o campo de relação com os outros corpos, o campo de relação com a política, as relações de poder, o campo de relação afetiva, né? O campo de experimentação da linguagem e, por fim, um campo, digamos, espiritual, de compreensão intuitiva de todo o processo vivido e de como a arte dialoga com a vida, né?
Então, Uhum. resumido, seria basicamente assim essa proposta. Que ótimo. A gente pode botar uns links também dos seus trabalhos, que eu vi umas fotos também, vi umas coisas no YouTube e fiquei sem entender. Agora que você... Quer dizer, não dá para captar tudo, né? Apesar da gente saber que 1.000 palavras, né? Muitas vezes. É, você falou agora e para mim ficou bem mais claro do que o que significa tudo isso. Aquelas imagens todas lindas que eu vi também. Obrigada. Massa. Tudo, você toma a palavra para toma a Ok. palavra para falar um pouquinho sobre o seu projeto. Ok, bom, a minha pesquisa no Prodan está inserida na linha 1, né, de pesquisa, que são experiências artísticas, produção e gestão em dança, direcionada a projetos de profissionais, artistas da dança, atuantes nas áreas de criação e execução, da produção executiva, da gestão pública e privada e elementos técnicos da cena, né? Eu fui contemplado com uma bolsa subsidiada pela FAPESB para concluir esta minha pesquisa, né, que se intitula Tutorial artesanal para intérprete e criador, criações compartilhadas na cena da dança contemporânea. Basicamente, essa minha pesquisa trata da relação entre o intérprete criador e o coreógrafo diretor, que eu também coloco encenador, né? Mas também observa os dispositivos compositivos de cada um deles, né? E a partir daí produzir esses dados, coletar esses dados, e produzir um tutorial que será disponibilizado nos meus digitais, me propondo analisar processos criativos e elucidar jovens, artistas, estudantes e profissionais quanto aos diferentes processos e também compartilhar, a partir das minhas próprias experiências, meios que facilitem uma troca mais fluida nos processos criativos, né? Tanto em colaboração com outros artistas, quanto em seus próprios trabalhos autorais, né? Em minha carreira, eu trabalhei com diversos artistas e para esse projeto eu selecionei alguns coreógrafos que tiveram uma importância, né, uma relevância em minha carreira, minha trajetória, e os convidei para participar da pesquisa, né? Partindo das suas respectivas obras, né? Fazer uma análise destacando alguns dispositivos que vejo como essenciais, né, para um diálogo mais direto, né, entre o intérprete criador e o coreógrafo. E logo aí, então, construir um tutorial com referência a esses trabalhos, destacando pelo menos uns 3 elementos presentes no processo, que vai servir como norte para desenvolver o tutorial. Aí, hoje o processo de pesquisa está na fase de entrevista com esses artistas, né? E o primeiro tutorial que está em fase de produção é com o coreógrafo André Mesquita, né? Com quem eu trabalhei em 2011, num processo de criação de um trabalho que chamava Cidade Incerta, que ele fez para o Balé da Cidade de São Paulo. Aí, nesse tutorial, eu vou destacar o rigor técnico e expressivo da movimentação do Mesquita, né? E também destacar que ele permite uma certa variação, né? Sobre aquelas sequências matrizes que ele trouxe, e também o trabalho coreográfico sem a contagem da música, né? Porque é o que é comum na dança, a gente não para de contar até 78, 78, 78, né? E ele trabalhou sem contagem, e isso é uma coisa que eu vou destacar nesse tutorial. É isso. Nas coreografias tradicionais, né, se costuma contar, né, sequências seriadas, mas, por exemplo, no ritual performático que tem dança, que o professor Ivan trouxe, já tem uma outra estrutura, um outro protocolo ali, né, mais Exato. ritualístico, e realmente nas grandes companhias, que tem de 20 a 40 bailarinos, e que tem uma forma tradicional, né, um código do balé também muito disposto, né, que são, acaba tendo a contagem como algo muito forte. E também o André Mesquita é português, né? A gente está falando sobre descolonialidade, sobre decolonialidade, que seja. Então, coincidentemente, essa ideia de trazer o Tuto para falar do processo antropofágico é dessa relação entre o coreógrafo e o bailarino,
né, nessa espécie de elaboração que há entre essas subjetividades, né? Ele vai falar um pouquinho mais depois, né? Enfim, eu queria passar a palavra para a Larissa, então. Então, eu primeiro quero agradecer aí por todo o acolhimento dos outros 3 integrantes que estiveram comigo. Muito obrigada, e é um prazer estar com vocês também. Essa pesquisa é de um projeto FIBIC que está para ser aprovado, é intitulado Samba para Ninguém Ver, historiografia do samba e do corpo feminino para a criação em dança. E eu e Isabela, a gente iniciou nesses encontros aí da quarentena, por vídeo, a gente iniciou uma leitura com a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa expansiva, que chama O Segundo Sexo. E aí a gente, lendo os capítulos, a gente chegou numa primeira indagação, que é o que é ser mulher e por que é preciso se afirmar como mulher na vida pública, né? Então, com a vinda desse evento aí do Congresso, a gente pensou em dar esse primeiro passo da pesquisa, e o que veio muito na nossa discussão foi a liberdade vigiada. Então, são comportamentos éticos e morais que são colocados ainda nessa sociedade patriarcal, tanto agora como antigamente. E pesquisando sobre as músicas, sobre os sambas, a gente deu de encontro no samba jazz, da música Pagu, que foi composta por Rita Lee e Zélia Duncan nos anos 2000, e regravada por Maria Rita nesse samba jazz, né? E aí a gente se encontrou nessa figura emblemática que é a Pagu, que é a Patrícia Galvão, que muitos conhecem ela só por ser casada com Oswald de Andrade, né? Mas ela não foi só isso, ela foi artista, foi jornalista, ela foi uma militante comunista, ela escreveu muito, ela foi muito importante para a primeira onda, principalmente do feminismo, que acontece na época dela, né? Começa em 1920, ela é de 1910. E então, e ela também é importante nesse movimento do modernista. Então a gente pensou em focar nela, na história dela, e pegar e dar esse recorte principalmente na primeira onda do feminismo, né? Porque aí depois se vem falando mais sobre as outras duas, a segunda onda e a terceira onda, e o feminismo ainda continua, né, por aí. Mas aí a feminismo depois disso vem muito com pautas de classe e raça, né? Então, só para dizer que eu estou fazendo também esse recorte da primeira onda do feminismo, que fala mais sobre essa classe média alta, né, que o Fábio estava também inserida. Então, com toda essa discussão, a gente decidiu fazer essa intervenção artística nesse congresso, que a gente vai disponibilizar depois, que chama Liberdade Vigiada, Samba para Pagu. Então, só para dar uma resumida aí no que foi Pagu, que ela não foi só a mulher do Oswald de Andrade, ela foi uma pessoa que esteve muito à frente assim, nas organizações de greve, no Partido Comunista Brasileiro. Ela foi a primeira presa política aqui no Brasil, escreveu o primeiro romance proletário que chama Parque Industrial, e trouxe as primeiras sementes de soja aqui para o Brasil. Então, ou seja, ela fez muita coisa. Ela, com essa vida turbulenta dela, ela acabou criando vários pseudônimos, né, para justamente sair dos holofotes assim, dos regimes totalitários da época. E é isso. Aí, focando um pouco na música em si, eu vou colocar aqui 2 só trechinhos da música, que eu acho que já engloba muito, já diz muito a música, com esses 2 versos, que é Mexo e remexo na Inquisição, e um pouquinho depois sou rainha indignada no palanque. A gente pensou, né, eu e Isabelle, a gente pensou como movimento como estratégia de corpo mesmo nessa intervenção artística, usar muita sensualidade, que fala sobre que é muito a liberdade vigiada ali, colocada justamente na época de Pagu, em 1920, que é ocultar mesmo o desejo da mulher, a descoberta da mulher pelo desejo, pelo poder de escolha, pela sensualidade também, né? Então, esses trechinhos têm muito a ver, porque é o mexo que Pagu, ela realmente mexeu com as leis, com
indagando a moralidade, a postura na sociedade, e ela remexe possibilitando outras formas da mulher ser naquela época, né? Que ela usava batom vermelho, os olhos, né, pretos, assim, marcando bem os olhos, e com roupas transparentes. Então, ela remexeu aí na Inquisição. Podemos dizer que ela foi a bruxa da modernidade, se for pensar aí na Inquisição da Idade Média. E focando também que a primeira onda feminista está muito ligada ao direito ao voto feminino e à vida pública, né? Então, é quando o mundo está precisando do trabalho da mulher, então a mulher acaba tendo um poder aquisitivo de poder comprar suas coisas, de poder sair e, enfim, né? Então, e poder sair dessa autorização do marido também, né? Desse núcleo familiar. Então, a gente está abordando muito nesse solo os temas principalmente de liberdade de expressão e liberdade corporal. E só para finalizar, juntando com a Simone de Beauvoir, é pensar, né, o que mudou de 100 anos para cá, qual é a liberdade vigiada que está sendo colocada aí. E aí eu foquei muito nos pseudônimos de Fagu e nas múltiplas mulheres que está sendo colocado também, que Beauvoir coloca, né? Então, eu não sou só mãe, eu posso escolher ser mãe, ser dançarina, ser médica, ser, enfim, várias outras coisas. Então, é um corpo múltiplo, com múltiplas camadas, um corpo complexo. E é isso, eu estou me apropriando aí da história de Fagu, da trajetória do feminismo, do samba, para poder devorar e ter aí como elemento de construção poética. Uhum. Obrigada, Larissa. Obrigada. A gente sabe que nos anos 20, né, pós-Primeira Guerra, como Larissa falou, a sociedade precisava dessa força de trabalho. Então, isso fez com que a mulher pudesse realmente ir a público e se revelar de outra forma, não só como o segundo sexo, mas como, mesmo tendo, mas como uma pessoa produtiva que tinha o seu próprio valor e que construía um valor dentro da sociedade capitalista, né, que começava já a se propagar. É um pensamento capitalista. Eu vou aproveitar, então, esse gancho, inclusive, do capitalismo, para falar um pouquinho da esfera do meu projeto que eu fiz, na verdade, para o GDC, o Grupo de Dança Contemporâneo da UFBA, e acabou por questões, né, de contingência financeira, a gente não tendo a verba necessária para fazer o projeto no Grupo de Dança Contemporânea, mas eu acabei despontando ele em outro lugar, num projeto de PIB Artes, com 2 alunos. Então, acabou se desdobrando em outro projeto. O projeto se intitula Suíte Canibal, né, procedimento coreoantropofágico para a dança resistir ao capitalismo, ao inconsciente capitalista, na verdade, né, o inconsciente colonial capitalista, porque eu entendo que essa colonialidade hoje ela não está mais localizada num território português, né, nem no território americano. Eu acho que ele está propagada dentro de um pensamento capitalista de consumo, com o outro e com as coisas que, na verdade, subjuga. Então, essa, na verdade, é uma tentativa de emancipar um pouquinho, assim como o Ivan falou sobre a ideia educativa de pelo ritual, pela transformação do tabu em totem, também emancipar alguns valores. A ideia desse procedimento coreoantropofágico também é de emancipação, mas emancipação também do sujeito em relação à sua volição, aos seus desejos e às suas próprias idiosincrasias, a sua subjetividade, que muitas vezes está aprisionada por um gosto cultural que é imposto. A gente não pensa que é imposto, mas é imposto determinadas ações, atitudes, inclusive atitudes de gênero, atitudes de idade, atitudes, enfim, de classes sociais, que estão ligadas a diversas, ao poder aquisitivo também, ao que você pode produzir e ao que você pode consumir. Então, isso passa a ser um problema, principalmente quando a gente pensa na criação artística,
onde a gente precisa ter uma certa liberdade. Então, para ter liberdade, a gente precisa também construir um senso crítico em relação ao que a gente é e o que a gente pensa que a gente é. Enfim, porque isso está muito ligado com a cultura que a gente está, no ambiente que a gente está, a família que a gente foi criada, enfim. Então, acho que essa ideia de subjetividade também é muito importante. Por isso que essa mesa que chama Poéticas Antropofágicas e subjetividade brasileira, a criação artística, tanto nas subjetividades brasileiras, tomando como mote, então, a Semana de Arte Moderna como emblema dessa estética brasileira que queria se afirmar já dentro desse processo de globalização perversa que o capitalismo nos impõe, né? Enfim, então, Suíte Canibal, ela é uma proposta que vem, primeiro, de um período barroco, porque a suíte é uma dança, e uma música feita para dança no período barroco colonial, onde foi imposto assim uma determinada dança palaciana e tudo mais. E suíte também vem do francês e é o complemento. Então a gente fica pensando que tipo de suplemento é esse, o que complementaridade é essa, inclusive que tem a ver com a questão da paridade entre homem e mulher também, porque suítes geralmente são dançadas por homem e mulher, é uma dança de baile, é uma dança de salão palaciana. E a ideia do canibalismo veio de um livro assim muito potente e do pensamento de Eduardo Viveiros de Castro, que traz a ideia, uma anti-antropologia, na verdade ele é antropólogo, mas ele propõe um anti-antropoceno, uma anti-antropologia, quando ele fala do perspectivismo ameríndio. Então ele vai trazer toda essa força da filosofia indígena dos povos ameríndios, na verdade, para entender o mundo de uma forma sustentável, planetária. E eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, principalmente agora, nesse momento de emergência, e a gente tem muitos autores, inclusive líderes indígenas, falando sobre isso, e compactuando com essa ideia, mas mesmo o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, não sendo índio, ele já vem trazendo, e é reconhecido mundialmente por trazer esse perspectivismo ameríndio, que é uma forma de pensar o outro que não é você, como alguém que é semelhante a você, mesmo tendo uma natureza totalmente diferente. Então, a nuvem é você, a onça é você, a planta é você. E, nesse sentido, você tem uma perspectiva, um ponto de vista onde o outro passa a não ser seu inimigo. Então, mesmo nesse livro, Metáforas Canibais, ele traz a ideia do canibalismo simbólico e retroalimenta isso, repensando um outro tipo de visão de mundo. E aí, nesse sentido, eu acho que essa seria uma saída, uma alternativa, eu acho que muitos estão falando sobre isso também, uma alternativa planetária para a gente pensar um outro tipo de capitalismo, pelo menos. Se não pode ser mais o comunismo ou o socialismo, que também a gente viu que historicamente não funciona, mas algum tipo de alternativa a gente precisa para isso. Então, parece complexo pensar assim, como é que a gente faz a dança, né? Pensar tudo isso, né? Mas é porque nós somos corpo, né, em movimento. Nós somos um sujeito, né, corporificado em cultura, em saberes, em prazeres. E nesse sentido é que a gente vai tentar também estabelecer, né, remontar, fazer tentar trazer à baila assim uma antropofagia contemporânea que nos ajude a entender o mundo hoje, que nos ajude a entender que nós precisamos ver o outro não como inimigo, mas como parceiro caminhando nesse mesmo planeta, né? Passeando no cosmos, né? Num universo onde a gente não está no centro. Então, por isso que Eduardo Viveiros de Castro faz uma anti-antropologia, porque o antropos, ou o antropoceno, ele não está... O antropocentrismo cai e entra a ideia de uma outra natureza, que não é mais o homem no centro da Terra, o homem no centro do universo, mas numa perspectiva de uma educação planetária, de um pensamento planetário, onde, claro, os sistemas precisam se transformar, né? O sistema corpo também se transforma dentro dessa esfera virtual que a gente está vivendo hoje. É uma experiência diferente, nós somos corpo atrás das
interfaces, atrás das câmeras, atrás das telas, mas a gente é um corpo vivo que está se relacionando com essa tecnologia que a gente criou, né? Que a primeira foi a ferramenta, a primeira ferramenta foi a pedra lascada. Agora a gente está amparado por outra tecnologia e que nos alimenta e nos retroalimenta e nos faz evoluir e permanecer. Ela tem que fazer a gente permanecer e não se destruir. Então, essa é a minha esperança conceitual e ideológica em relação a esse projeto, que, na verdade, ele está meio engavetado, porque eu não consegui fazer realmente ele em grupo, né, no grupo que eu gostaria, que seria o grupo de dança contemporânea da escola de dança, e vamos ver o que acontece, mas acabei desmembrando ele para fazer um outro projeto que eu chamei de Angelus, é impronunciável o X da questão seria a questão de gênero, né? Mesmo a gente sabendo, os anjos não têm sexo, mas não era essa ideia era abordar um pouquinho a ideia barroca, o barroco no baiano de Gregório de Matos, toda a questão da moralidade também que existia na época e a crítica já à corrupção do açúcar e do ouro que já existia nessa época. Então, uma brincadeira, a gente chama uma brincadeira séria, né, da criação. E eu trabalhei com 2 bailarinos e a gente trabalhou um pouquinho com 2 suítes, né? Aí os alunos me perguntavam, mas professora, trabalhando a suíte barroca, trabalhando bar mesmo. Claro que eu pesquisei muita coisa, eu vi muita coisa, claro que eu vi muito Villa-Lobos, que é um dos expoentes da Semana de Arte Moderna, maravilhosas baquianas dele, mas tão usada, né? Mas eu, tão vista, tão ouvida, e ainda hoje eu vi que a Orquestra de São Paulo fez uma grande gravação em homenagem a Villa-Lobos, as baquianas de Villa-Lobos, o Trem Caipira, maravilhoso, muito ouvido por nós, inclusive na narrativa, né, na reconstrução de Egberto Gismonti, muito ouvida, muito dançada. Mas eu acabei trabalhando com 2 músicas, 2 suítes também muito conhecidas e assim, que são emblemas assim universais, mas tratando de estabelecer uma outra relação de procedimento coreoantropofágico já com esses 2 bailarinos, num projeto BibArtes, que a gente também vai botar o link, né? Então vamos tentar colocar links bibliográficos, links de referências que o professor Ivan tem muitos e também de Larissa, também de Tuto. E a ideia dessa mesa seria, então, demonstrar o quanto ainda é potente esse termo, né? O que seria uma antropofagia contemporânea hoje, ela está ligada a outros conceitos, está ligada a outras referências também, né? Tem as referências de base, mas tem outras referências, e para a gente também entender como ela, de alguma forma, a Semana de Arte Moderna constrói um pouco a subjetividade brasileira, né? E, ao mesmo tempo, as nossas subjetividades particulares e complexas. Enfim, então a gente está aqui para exatamente expor um pouquinho isso, nossos projetos, e continuar, né? Que a ideia é que a gente continue um pouco nesse diálogo e fazendo coisas e tentando entender mais e mais como isso nos afeta. Embora a dança não tenha sido uma linguagem proeminente nessa discussão e nesse movimento antropofágico, eu penso que é muito potente a ideia do corpo na antropofagia, o corpo simbólico, o corpo que é comido, que é devorado, de fato, não para matar a fome, mas de uma forma simbólica. O canibalismo tupinambá, caeté, era para exatamente absorver um poder, né? Um poder, e eu acho que o grande poder hoje para a gente continua sendo aprender, né? Continua sendo o conhecimento. Então, a universidade hoje é um lugar mesmo de devoração de saberes e de trocas dessas intersubjetividades. Eu acho que a gente pode passar agora, então, para uma rodada, né? A gente pensou em fazer uma ciranda, uma rodada, uma dança de perguntas. E sim, eu não falei muito como eu me debrucei na relação da minha pesquisa com o tema da mesa, né? Eu achava que ia voltar para o Ivan ainda, depois voltar para mim de novo para fazer. Certo, por favor, Tuto. Fala um pouquinho mais isso. Não, é porque é tipo uma historinha, né? Eu me debrucei nessa coisa da antropofagia
e essa relação de devoração entre o intérprete, criador e o diretor, coreógrafo, né? Aí a historinha é que, vejam só, há mais de 500 anos depois, né, 500 anos depois do Brasil ter sofrido diversas invasões, né, eu me deparei com esse coreógrafo português, que é o André Mesquita, né, com a ironia, né, do destino. Então, eu me deparei com ele, que ele foi convidado para criar uma peça para o Balé da Cidade de São Paulo, e eu fazia parte do elenco nesse ano, né, de 2011. E aí ele chegou com a proposta de trabalhar a interseção da expressão física com a palavra, e como base textos do seu conterrâneo Fernando Pessoa, né, que usava o heterônimo do Bernardo Soares, que com os textos do livro do Desassossego, né? E aí, diferentemente do ocorrido há mais de 500 anos atrás, esse português chegou aqui bastante sensível, né? E com um profissionalismo extremo, um doce de pessoa, e trouxe alguma liberdade, né, para criarmos juntos essa peça, né, respeitando os sujeitos, né, que ele próprio escolheu para fazer parte do elenco, para dançar sua obra, né. Ele respeitou de certa forma as especificidades, né, e particularidades de cada um, né, para compor essa peça contemporânea, né. E esse processo foi bastante enriquecedor para mim, né? Me invadiu, né? Mas de maneira positiva, fazendo com que eu antropofagicamente, né? À medida que ia me apropriando da obra, ia me aproximando mais do pensamento dele, e eu tinha esse desejo mesmo de invadir, né? Usando a metáfora, invadir o cérebro dele e comer o cérebro dele, né? E isso me faz acreditar que mais rapidamente eu vou visualizar onde ele quer chegar, né? Ou pelo menos vislumbrar, e aí, consequentemente, vai ser mais fácil e rápida essa comunicação, né? Ele sendo um português, ele poderia, como coreógrafo, ele poderia ser mais um invasor, né? Com atitude fiscalizada e tal. Mas o próprio histórico da dança, precisamente assim entre as décadas de 80 e 90, quando surge o binômio intérprete-criador, com as investigações de uma dramaturgia mais assim presente na dança, né? Essa verticalidade um pouco que desaparece e traz essa horizontalidade, né? Permitindo a nós, artistas da dança, ser, para além de intérprete, também criador, né? Ou mesmo co-criador da obra, né? Aí, se apropriar como intérprete, né? Equivale mais ou menos tomar para si a responsabilidade de ser um instrumento tradutor, né, do pensamento daquele idealizador, né, do coreógrafo, e então se tornar co-criador, né, materializar aquela ideia, concretizar no meu corpo o desejo do outro, mas junto com ele criar meios para chegar no produto final, né, que é essa criação coreográfica, né. Aí nessa apropriação que se dá esse processo antropofágico, né, assim eu acredito, né, que acaba ocorrendo uma criação compartilhada, né? Zelando aí por essa tal da intersubjetividade, né? E vira um corpo só, né? Vira um corpo só. Você isso come cérebro vira... isso eu utilizo até hoje nos meus próprios processos criativos, né? Mudando de função quando eu estou criando, né? Mas já estou mais atento à potência que é esse processo criativo, que está atento a esses sujeitos, né, que estão envolvidos aí nesse processo, e também buscando promover essa devoração entre eles, né? Aí quando o Ivan fala mesmo dessa coisa de interdisciplinar, porque é nisso mesmo que eu acredito, a gente faz uma arte, né, viva, e a gente se utiliza de vários elementos, né, para construir aquela performance, aquele espetáculo, que tem esse processo pedagógico mesmo, também acredito nisso, porque a gente vai crescendo, se inflando de coisas, né? E essa coisa que ele falou da transformação pessoal, né? Que tem a ver também, tirando o a formação pessoal, né? É uma formação pessoal. Então, eu acho que eu pelo menos me sinto assim hoje, ó, quase 44 anos, 27 anos de carreira, que isso vai me alimentando e vai me dando cada vez mais know-how para que a gente tenha essa troca, né, mais efetiva.
É isso que eu queria falar. Ótimo, obrigada, Tuto. E você quer colocar alguma questão? Que a gente, eu acho que pode passar, então, para... Não sei se a gente tem tempo aqui no Zoom, no aplicativo que a gente está, enfim. Eu não sei também exatamente quanto tempo ainda temos. A gente pode passar para a rodada, então, Isso, né? pode ser. Para depois a gente fazer uma finalização. Uhum, Você isso. quer lançar a sua questão? Bom, então vou, de certo modo, retomar essa questão que Tuto já estava adentrando, que é no processo antropofágico do intérprete, para ele se apropriar daquilo que parte do criador coreógrafo para o intérprete, né? Como o intérprete pode, digamos, selecionar o que pode orientar essa seleção de aspectos a serem incorporados pelo intérprete a partir dessa relação com o coreógrafo, né? Que aspectos seriam, talvez, digamos, os aspectos mais importantes? Como se apropriar desses aspectos da criação coreográfica para a incorporação no trabalho do intérprete? Tá. É assim, cada processo, né? Cada processo e cada artista com que eu trabalhei foi único, né? É sempre único cada processo, né? Trabalhar pela primeira vez com cada artista, isso exige um novo processo de pesquisa, né? Porque quando você já conhece o artista, você já tem aquele diálogo estabelecido. E quando é um novo, isso requer um pouquinho mais de atenção, né? Mas também, como eu acho que é inerente a essa carreira, né, ao artista, a observação do seu tempo, do entorno. À medida que a gente vai ganhando experiência, né, a gente vai encurtando esse percurso, né, de pesquisa e assimilação com o outro artista, né? E aí, no recorte de um trabalho coreográfico, cada coreógrafo possui assim a sua singularidade, né? Eu busco sempre observar como ele vai construindo, né? Então, eu procuro primeiro entender a ideia geral, depois eu passo a observar como ele vai construindo, quais materiais ele me pede para fixar e qual ele vai descartando, né? Daí, aos poucos, eu vou afinando isso até encontrar uma sintonia que o agrada, mas também não omitindo a minha forma única de executar o meu papel, né? Então, aí por isso que eu acho também que essa coisa da brasilidade que aparece, né, no tema da nossa mesa, desse nosso reconhecimento, né, como artista brasileiro, que só a gente sabe o que a gente passa, como é a nossa formação, né? Por isso que eu acho validar esse entorno, validar essas outras formas de conhecimento é importante para a construção desse artista que se disponibiliza a entrar no trabalho do outro, né? Mas ele também não se omite. Então, ele é duro na queda em estabelecer essa comunicação, porque, como eu falo sempre, né? O coreógrafo vem, faz o trabalho, deixa o trabalho conosco, a gente guarda na nossa casa corpo, a maior parte, né, todas, se possíveis, informações, para toda vez que a gente for executar aquele espetáculo de novo, ou mesmo remontar, a gente manter vivo todos aqueles dispositivos iniciais, mas como artista diferente que a gente é a cada dia, né, que as células vão morrendo, vão nascendo outras, e a gente vai focando nesse ser, nesse sujeito que é nós, nesse jeito brasileiro de ser. E esse tutorial, né, tutorial. Esse tutorial ele já destaca aquilo que Ivan tá perguntando, né? A questão de Ivan é exatamente o que que você retira o que que você destaca de Mesquita.
Então, aí, no caso, esses 10 coreógrafos com quem você já destaca a partir da relevância da sua experiência com eles, né? E a partir daí você volta para eles para dar uma revisada no que realmente você gostaria de destacar, né? Eu acho das coisas que que eu achei importante, das coisas que eu achei importante e que eu acho que é importante também a gente disponibilizar online, né? Porque é essa coisa, a gente vai e para que os novos artistas e estudantes já tenham uma visão mais abrangente do que são esses processos criativos, que são diferentes, claro, um dos outros, mas algumas coisas recorrentes, né, sempre ocorrem e a gente, no material, a gente vai. Agora eu faço pergunta para a Lari. Isso. Tá. Lari falou muito Fica à dos vontade. pseudônimos e tal, De né? Pagu. Bom, aí a minha pergunta foi a seguinte, eu vou dar uma complementada aí, tá, Lari? Que é assim, dando continuidade a esse ativismo tão presente na vida desta mulher, que você traz no título, né, da sua performance, prestando essa homenagem, dedicando um samba a ela, aí eu botei assim, de Patrícia Galvão a Pagu, Mara Lobo, Kim Shelter, quantas mulheres viram representadas nesse seu processo? E o complemento é como você estabelece uma relação com a coreógrafa diretora para compor uma peça autoral. Perfeito, tudo. É o seguinte, eu acho que, pensando na trajetória de Pagu, eu estou pegando muito... Pagu foi presa 23 vezes, né? Então, criou aí, foi presa em Paris, então criou-se aí muitos pseudônimos com essa fuga da vigilância, justamente essa vigilância que tá dada. Então, eu penso em trabalhar muito isso e nos estudos assim, mais pessoal também, eu estou dando muita importância em compartilhar essa pesquisa com outras várias mulheres ao meu redor. Então, com a minha orientadora, que a gente está conversando diretamente sobre, com a minha vizinha, com amigas, com mães, com multidão, e até o Antônio Neves, que é a ideia do múltiplos, enfim, criando aí uma multidão. E então, eu estou focando muito nessa experiência que é trazer, que é expandir essas vozes, né? Compartilhar cada vez com várias outras realidades de mulheres para esse solo, para complementar nesse solo. E eu acho que o nosso trabalho, né, que eu faço com Isabelle, é uma forma muito bonita, assim, é muito fluida, porque a gente acaba mostrando, até trocando intimidades, assim, de questões pessoais, questões profissionais, e isso vai alimentando o solo, de certa forma, né? Então, acho que trabalhando de forma não hierárquica, assim, eu acho que é muito bom poder saber que estou trocando, estou aprendendo e estou ensinando, a gente está sempre nessa troca para construir esse solo aí e poder expandir expandir a multiplicidade, né? É uma coisa muito... Eu queria até isso, assim. comentar que o projeto PIBIC, ele tem exatamente uma ideia de inversão de papéis. Eu estou dirigindo, por um momento eu dirijo Larissa, e Larissa também me dirige num solo. A ideia é que a gente faça uma troca e que essa ideia também de multidão, que está em Pagu e que está em todos nós, né? Somos corpos de multidão, porque temos camadas de subjetividades intensas, né? Que estão amalgamadas, né? Num corpo só, né? Numa só existência, mas existe camadas e papéis, né? Então, dentro dessa ideia de papéis, de uma teoria dos papéis também, que eu venho estudando, eu chamei Larissa para a gente fazer
essas inversões. Então, está sendo muito bom exatamente porque é a conquista da autonomia, né? A conquista de você, na verdade, treinar papéis. Então, treinar o papel de coreógrafo, de fato, porque muitas vezes por exemplo, a minha tese chama Poéticas de Multidão, eu trabalhei com esse conceito de Negri e Radit, que foi aluno dele, inclusive, o Radit, eles escreveram Multidão juntos, exatamente para entender um modo de produção menos hierárquico que estava acontecendo a partir dos anos 2004 até 2008, a ideia dos coletivos, onde o coreógrafo ele não estava num lugar fixo. Existia uma liderança situacional, existiam vários papéis, então, como enxames, como formigas, enfim, os coletivos eles se organizam de forma diferenciada. De uma companhia de balé, por exemplo, onde existe o diretor, existe o coreógrafo e existe o corpo de bailarinos, que é um só, mas que é uma amálgama, né? Então, assim, eu acho que tudo é um diamante lapidado, é uma individualidade que se destaca desse corpo de baile, mas a ideia das companhias é ser um corpo de baile, um corpo só. E nos coletivos de dança contemporânea, a ideia é que os corpos sejam diversos, que os corpos sejam corpos possíveis, impossíveis, ditos impossíveis para a dança, mas que acabam dançando e podem se expressar. Então, acho que é interessante também essa pergunta de Tuto em relação a toda esses pseudônimos que foram, né, vigiados e foram estratégias de tempo demonstra que Pagu, que a mulher, ela não é só uma mulher, né? Não é apenas uma mulher. Ela é uma mulher, uma jornalista, uma mãe, uma esposa, um profissional, uma militante, um ativista e tudo mais. Então, na minha tese, eu trago também esse título, não só para falar dos coletivos. Eu destaquei uma artista, por exemplo, que ela era já um corpo de multidão, um artista que detinha uma determinada autonomia e que também o salto do conceitual de Negri é entender a multidão dentro dessa revolução tecnológica que a gente está vivendo muito intensamente agora. A multidão insurgente, ela surge, ela vem bottom-up, de baixo para cima, muito a partir, claro, dos movimentos sociais que sempre existiram, mas com uma força muito grande de uma tecnologia que, quanto mais acesso tiver, mais vai dar voz a quem nunca teve voz, né? Essa multidão que é diversa, não é uma massa, não é o povo, um só, mas são diferenças que se destacam na rede. Então, a gente ainda vai adentrar um pouquinho mais nessa ideia de multidão. Eu fico feliz até com a pergunta de Tuto, que foi assim, muito profunda, muito complexa. Uma provocação, né? Não tem uma resposta fechada, a gente está aí caminhando. Uhum. Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Continuando ainda nessa ideia do coletivo que a gente está falando, da multidão, pensando no perspectivismo ameríndio do Ribeiro de Castro, como você conduziria inicialmente esse processo artístico com o coletivo? Assim, quais estratégias de corpo mesmo? Com relação a corpo, a treinamento de corpo, eu tenho efetuado um treinamento de corpo básico muito ligado a articulações, muito ligado a grupos musculares, aos grandes músculos, aos grandes sistemas musculares do corpo, as grandes cadeias musculares. Mas a minha área mesmo e o que eu estou pensando são os processos criativos. Então, eu penso que esse aquecimento de corpo que você fala, porque eu sei que você vem da somática, vem, né, da improvisação, a somática tem um sistema, né? O sistema Bartenieff, a eutonia, tem todo um sistema de aquecimento, de entendimento também do corpo como sistema e dos seus subsistemas. O meu interesse maior é mesmo na criação, e essa criação vem também de um estudo de mestrado, que eu fiz uma formação em psicodrama, e eu utilizo muito o método psicodramático, e basicamente eu posso te responder, para ser bem resumidamente, em 3 técnicas, que são a técnica do espelho, a técnica da inversão de papéis, que a gente também tratou aqui há pouco, e do solilóquio, né, de você falar um pouco o que você sente, daí você desdobrar, né, no espelhamento
em construção de imagens e de cenas que vão se constituindo a partir dessas subjetividades que afloram no solilóquio, que afloram na fala e em estados corporais também, né? Que muito, às vezes, traz uma emoção forte. Mas, em termos de procedimento coreoantropofágico, eu destaco, assim, basicamente, uma ideia primeira de apropriação, que seria a apropriação mesmo de um tema, que pode ser um tema protagônico, um tema escolhido, ou um tema que emerge, né, dentro da temática que eu exponho, e que seria leitura, que seria revisão bibliográfica, né, assimilação e vontade também, desejo de acessar determinadas imagens que estão na cultura. A gente sabe que a gente está aqui via mídias digitais, mas a gente tem outras mídias que estão assolando o mundo, né? A gente vive num mundo de informação, num mundo de espetáculo, onde essas imagens afloram a todo gás aí. Então, trabalhar com essa troca com o bailarino, que eu não chamo bailarino, chamo intérprete criador, né? O co-criador da obra é fundamental. Seria esse primeiro momento também de apropriação do tema. E apropriação do tema na ideia dos outros, né? Como fosse um grande brainstorm, né? Uma grande chuva de ideias. Depois, o segundo momento seria de reflexão, que teria como base, então, a ideia do espelhamento. E a técnica do espelho também é uma técnica do psicodrama que eu trago junto com a ideia de construção de imagens, que vem também a desdobrar em duplos, né? Em duplos que são heterônimos, que são pseudônimos, que são outros, que se desdobram a partir desse espelhamento, porque são espelhos atrás de espelhos, enfim, então tem uma técnica específica de você se colocar no lugar do outro, de inverter papéis ou se desdobrar a partir do espelhamento do outro, que eu acho que é bem interessante para a dança. E tem a ver esse espelhamento também com oposição e encontro, porque você se reflete ou não se reflete, então tem a ver com encontro também, com encontros e desencontros. E, por fim, uma ideia de síntese poética, né? Então, essa ideia coreoantropofágica que vem dessa experiência, dessa pesquisa do mestrado, que é a aplicação do psicodrama, se desdobrou um pouco nisso, nessa minha vontade de trabalhar um pouquinho com a antropofagia. Então, essa síntese poética seria efetivamente a criação, a estruturação, a organização de cenas que vão compondo também um espetáculo, uma montagem, enfim. E essa estruturação e organização, nesse coletivo que eu idealizo, ela é auto-organizativa também, de alguma forma, ela não é imposta, né? E a gente sabe que no processo artístico a gente olha o processo também comunica a gente alguma coisa, e ele tem a sua vida própria. E, finalmente, essa síntese proporciona o gozo estético, né? A fruição, a chegada no espectador, a chegada no outro, que nesse momento está sendo, a gente não vislumbra quando a gente vai poder realmente fazer uma dança ao vivo, né? Uma dança ritual, uma dança performática, uma dança teatral, mas a gente pensa nessa fruição de alguma forma. E essa fruição seria a superação dessa antítese eu-outro, né? Já finalizou passou de 1 hora. Nosso tempo? Seria interessante. E a gente está aqui ainda, eles deixaram. Foi. Certo. Então, Ivan, já fica com a palavra, já faz as suas considerações finais, as suas colocações. Eu, na verdade, não sei se quanto tempo a gente ainda vai permanecer, né? Porque o Zoom avisava que seria 40 minutos, mas já passou de 40, já passou de 1 hora e a gente... Ele liberou. Continua gravando? Liberou? Ele liberou. Liberou, né? Pois bem. A gente recebeu. Vamos, então, fazer esse encerramento aí, já com possibilidade de também encaminhar um desdobramento disso, né? Porque fica evidente algumas conexões possíveis entre nós todos, né? Essas pesquisas, inclusive na fala de Larissa, né? Surgiu também uma temática que esteve presente no meu trabalho, a última performance realizada pela turma de 2019.1 dos BIs,
né, escolheu como tabu o feminino, que seria transformado em totem, né, a celebração do feminino. E para isso a gente utilizou poemas de mulheres, né, mulheres em sentido amplo, inclusive mulher trans, e Pagu foi uma das autoras que eu selecionei para esse conjunto de poemas, e que eu selecionei um poema dela, do livro que reúne todos os escritos, inclusive esse romance, Parque Industrial, e que possibilitou, a princípio, o conjunto dos poemas reunidos, né? Pagu é uma personagem que realmente merece ser melhor considerada, inclusive como autora, né? E nesse conjunto a gente reunia poemas de várias poetas brasileiras que buscavam, na nossa performance, trazer essa voz poética da mulher, né, para um corpoema. E o corpoema que foi, digamos, o ritual dos corpoemas, essas performances que buscam dar corpo à poesia, né, é a possibilidade de uma pesquisa que se conecta muito com esse trabalho, essas investigações que vocês estão fazendo, e, sobretudo, na possibilidade de uma linguagem do corpo, de uma linguagem poética do corpo, que se conecta facilmente com a poesia, com a música, com as outras linguagens, e as possibilidades dessas conexões é o que a gente precisa continuar, né, buscando, pesquisando, né, buscando, explorando, experimentando muitas possibilidades nesse contexto. E nosso trabalho tem sido assim, muito baseado em experimentação, nesse sentido que o contato improvisação participa, né, de buscar trabalhar essa expressividade corporal, né, que, diante da poesia, vai precisar de um corpo capaz de um diálogo, né? Inclusive o diálogo dos corpos é um diálogo muito importante para que o corpo possa trazer a poesia para o corpo. E aí é nesse processo criativo que é um processo de descolonização, né? Na medida em que afirma nossas matrizes primitivas, africanas, indígenas, e afirma essas matrizes a partir da incorporação, da apropriação de elementos outros, né, de uma alteridade que vai justamente servir a uma descolonização, a essa devoração antropofágica de tudo que pode aumentar a nossa potência criativa, né? E, inclusive, esses corpoemas são pensados como possibilidade de uma estética da existência. Quer dizer, tornar-se um corpoema é mesmo um processo existencial, é um processo que passa pela desconstrução de uma série de mecanismos e dispositivos de poder na produção da subjetividade, né, na colonização, nesse inconsciente colonial capitalístico. Então, temos muitas conexões teóricas e práticas, né, de processos criativos para a gente estar desenvolvendo em seguida. Então, foi muito bom estar com vocês hoje dessa forma. Graças. Nós que agradecemos você vindo lá de mais remoto do que nós, né? Muito mais longe, aqui perto da gente. Que bom. Muito obrigado. Tu Não, quer é fazer que ele falou tanto de suas poéticas, considerações dos finais? poemas, dos poetas, das poetisas. Eu só queria, então, falar um pequeno trecho da Viviane Mosé, que diz que a dança é uma forma de amolecer os poemas enrijecidos do corpo. Então,
Eu acho maravilhoso isso, porque tem o outro lado também, né? A dança me deixa com tanta dor, mas esse fortalecimento de poesia que ela me traz também, e na minha construção como ser humano, como um artista, que é capaz de ser sensível, né? Porque está então em desuso isso, de olhar o outro. Eu acho que até essa Covid trouxe um pouco mais disso para o ser humano, né? De olhar mais um pouco o outro, contribuir, ajudar, porque está todo mundo no mesmo barco. Então, eu acho que isso me afaga um pouco, esse olhar para o outro. E eu acho que essa construção, a dança, eu devo a ela, a minha construção, e eu quero continuar construindo para ser cada vez melhor. Muito obrigado pelo convite, Isabela. Muito obrigado por estar com vocês, ouvi-los. Foi muito prazeroso, muito bom. Muito obrigado. Obrigada a você, Tuto. Então, vou encerrar aqui a Gente, gravação eu para a vou. gente poder compartilhar. A Larissa quer acrescentar? Não, eu quero só agradecer mesmo. Eu também já agradeço a vocês todos e Obrigada por tudo que continue em vocês contato. compartilharam e trocaram. Graças à la vida Obrigada que nos mesmo. ha dado tanto. Abraços Obrigada. filosofortes, Graças. corpoéticos para vocês.